A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor.
pastor Arlênio está conosco hoje, que é o primeiro domingo do mês da família. Hoje pela manhã trouxe uma mensagem muito profunda falando sobre o papel do homem. E o tema da sua mensagem foi uma pergunta: onde é que estão os bons homens? Ou onde é que estão os homens de verdade? Os homens que, de acordo com a palavra de Deus, honram a sua posição como homens no lar, na igreja, na sociedade como um todo. E nessa noite eu creio que não será diferente, que Deus estará usando a vida do pastor Arlênio para ministrar a sua palavra para nós com autoridade e poder do céu. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? E então o pastor Arlênio terá a oportunidade de ministrar. Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado, ó Deus, pela vida da sua esposa, as filhas. Obrigado, ó Deus, pelo seu ministério, o seu chamado. Obrigado pela sua igreja. Queremos, ó Deus, agradecer, porque sabemos que o pastor Arlênio tem sido instrumento nas mãos do Senhor, segundo a tua vontade nesse tempo. Queremos te agradecer, ó Deus, porque sabemos que através dele aquela cidade tem sido impactada com a palavra do Senhor, com aquela igreja cujos membros procuram viver um testemunho fiel e eficaz. Pai, e agora quando nós estaremos ouvindo mais uma vez uma porção da tua palavra, nós clamamos aos céus que o Senhor esteja usando os lábios do pastor Arlênio para falar ao nosso coração aquilo que vem do coração do Senhor. Nós queremos, ó Deus, neste momento, que o Senhor esteja derramando sobre ele da tua presença, da tua unção, e que ele não fale de si mesmo em nenhum momento, mas que ele fale tão somente como instrumento, como voz, como profeta do Senhor nessa noite. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estarão ouvindo esta mensagem pela TV e também pela internet, que também ali aquelas pessoas sejam impactadas pela palavra, a palavra do Senhor, que é uma palavra viva e eficaz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O tema dessa noite, queridos, é como resolver conflitos. Eu quero ser extremamente prático. Extremamente prático. Doutrina é importante? Claro que sim, absolutamente importante. Mas a doutrina precisa influenciar o nosso comportamento. Comportamento. Então nós cristãos não temos apenas doutrina, temos doutrina e comportamento. Talvez você possa classificar essa breve meditação em algo comportamental, porque eu quero ser prático. Como resolver conflitos? Eu não sei aqui em Macaé, mas lá em Itaperuna existe muito conflito entre casais. Talvez aqui não, talvez haja alguma vacina aqui em Macaé que evite conflito entre casais. Mas o que eu vou falar nessa noite não serve apenas para casais. Resolver conflitos de uma maneira geral, marido e esposa, conflitos entre pai e filho, conflito entre irmãos e irmãs, conflitos entre amigos, conflitos entre colegas de trabalho, como resolver conflitos. Mas como eu já disse, lá em Itaperuna nós temos uns bons exemplos de casais em conflitos. E a gente ouve muita coisa desses casais. Por exemplo, um homem contou: minha esposa sentou-se no sofá junto a mim, enquanto eu passeava pelos canais da TV, e ela perguntou: o que tem na TV? E eu disse: poeira. E a briga começou. Um outro disse: minha esposa estava dando dicas sobre o que ela queria para o seu aniversário que estava próximo. Ela disse assim: marido, eu quero algo brilhante que vá de 0 a 200 em cerca de 3 segundos. E o marido disse que comprou uma balança para ela, e a briga começou. Um outro disse que quando chegou em casa à noite, a esposa exigiu que ele a levasse num lugar caro, e ele disse que a levou num posto de gasolina, e a briga começou. Complicado, né? O outro foi ao gabinete chorando: pastor, a minha esposa e eu estávamos sentados numa mesa,
na minha reunião de 20 anos de formatura do ensino médio, eu fiquei olhando para uma moça que estava bêbada, balançava o seu drink, sozinha num canto lá daquele salão. A minha esposa percebeu que eu olhava muito para aquela menina, e ela me perguntou: você a conhece? E eu disse: sim, ela é minha antiga namorada. Eu sei que ela começou a beber logo depois que nos separamos, há tantos anos, e pelo que eu sei, ela nunca parou de beber. E a esposa disse: meu Deus, quem ficaria tanto tempo celebrando uma coisa assim? E a briga começou. A esposa foi no gabinete e disse: pastor, eu estou decepcionada com meu marido. Eu estava diante do espelho no quarto antes de dormir, eu não estava feliz com o que eu estava vendo, e eu disse para o meu marido: eu me sinto horrível, pareço velha, gorda, feia, eu preciso de um elogio seu. E o marido pensou e disse: querida, sua visão está perfeita. E a briga começou. Queridos, eu não sei aqui em Macaé, mas lá em Itaperuna acontecem essas coisas. E a gente tem que ensinar as pessoas a resolver seus conflitos. Porque quando uma esposa ouve um negócio desse do marido, a vontade que dá, depois de dar o tiro, é de ir embora. É de não resolver a coisa. É de desistir. Nós não fomos mais criados para resolver conflitos, porque os relacionamentos estão tão banais, tão rasos. Se eu não gosto de você, eu me afasto de você. Se eu não posso ser seu amigo, eu faço amizade com outros. Se eu não estou me dando bem com você, eu me caso com outra. As pessoas não sabem mais como resolver conflitos, e a Bíblia tem muito a nos dizer sobre isso. Então aqui algumas dicas de como resolver conflitos, e a primeira coisa na resolução do conflito é: torne-se um cristão. Torne-se um cristão. Esse é o início, esse é o ponto de partida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Você não pode ter paz com outras pessoas enquanto você não tiver paz com Deus. Primeiro, com Deus. A Bíblia nos diz que se eu não entreguei a minha vida a Jesus, se a minha vida não está debaixo do controle de Jesus Cristo, então eu estou em guerra com Deus. Com Deus. Eu estou em conflito com Deus. Porque eu estou fazendo as coisas da minha maneira, eu estou fazendo as coisas do meu jeito, e isso não funciona. Então a primeira coisa: torne-se um cristão. Quando eu estou em conflito vertical, ou seja, quando eu estou em conflito com Deus, esse conflito se reflete horizontalmente. Muitos casamentos teriam a grande parte dos seus problemas resolvidos se os membros da família simplesmente se unissem em torno do trono da graça de Deus e buscassem o favor de Deus e entregassem o controle de suas vidas a Jesus Cristo. Haveria mais harmonia, haveria mais unidade. Querido, se você está aqui nessa noite e você não é um cristão, por favor, não adie mais essa decisão, não adie mais esse passo, porque esse é o fundamento. Faça isso hoje mesmo. Abra seu coração para Jesus. Seja um crente. Há vários versículos que nos mostram que Jesus veio para desfazer a inimizade entre o homem e Deus e, consequentemente, facilitar o relacionamento entre os homens. Efésios capítulo 2, versículo 16, a primeira parte diz: pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade. Quando o Espírito de Jesus Cristo habita em mim, e quando o Espírito de Jesus Cristo habita em você, Jesus jamais lutará contra Ele mesmo. Você entende? Muitos de vocês podem dizer que antes de se tornarem crentes, vocês não tinham nenhuma motivação para resolver conflitos, não é verdade? Se eu tivesse um conflito antes de ser cristão, eu diria para você: problema seu. Mas agora em conflito eu entendo: não, problema nosso.
Vamos resolver. Agora que sou crente, um cristão, tenho o Espírito Santo em minha vida, Ele não apenas me concede o desejo de endireitar as coisas, quando há um relacionamento tenso, mas Ele me dá também o poder para endireitar as coisas. Você entende? Nós não podemos mais virar as costas para os conflitos, quando nós temos Jesus controlando as nossas vidas. Ele vai nos dar o desejo de endireitar as coisas, e Ele vai nos dar o poder de fazer isso. Eu quero fazer as coisas certas. E você ficará maravilhado ao ver o poder de reconciliação na sua vida, que vem pelo fato de você entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo. Essa é a base, esse é o fundamento. Antes de qualquer outra coisa, torne-se um cristão. Segundo, para resolver conflitos, analise o problema. Analise o problema. Você precisa perguntar a si mesmo: quanto desse conflito é culpa minha? Antes de sair por aí acusando, atacando, Jesus diz: analise-se a si mesmo. Sou eu o problema? Sou eu a causa? Existe algum ponto cego que eu não estou enxergando, que eu não consigo ver? No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, Jesus nos ensina: por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Hipócrita, disse Jesus. Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Quanto do problema, quanto da crise, quanto do conflito é culpa sua? Quando você estiver em conflito, antes de tentar tirar o cisquinho, a poeirinha dos olhos da sua esposa ou dos olhos do seu marido, talvez você precise tirar o poste de luz que está dentro do seu próprio olho. Analise seriamente: sou eu o problema? Sou eu? Será que eu estou pedindo demais? Será que eu estou sendo muito exigente? Será que eu estou fora da realidade? Será que eu estou sendo sensível demais? Ou será que eu estou sendo insensível demais? Pessoalmente, eu gosto de mudanças. Eu sou inquieto, naturalmente. Eu gosto de mudanças. Eu fico entediado com a monotonia. Mas eu fui procurado por um marido que estava frustrado consigo mesmo, porque ele começou a analisar os conflitos que ele estava tendo dentro do casamento, e ele começou a perceber que os conflitos eram por causa das suas exigências irreais. Ele me disse uma vez: pastor, eu e minha esposa tivemos uma discussão por causa de sabonete. Eu ficava exigindo que ela trocasse a fragrância do sabonete constantemente, e ela não fazia isso. E nós brigamos por causa disso. Aí no último Natal eu ganhei uma caixa com 27 tipos de sabonete diferentes. E ele começou a perceber quão exigente e tolo ele estava sendo. Quantos casais brigam só porque o outro não aperta o tubo de pasta por baixo, mas no meio? Quantos casais brigam porque o chinelo não ficou naquele lugar que tem que ficar? Quanto do problema é culpa sua? Sou eu o problema? Sou eu? Não existe isso de problema dele ou de problema dela. O problema é sempre nosso. Na família, o problema é sempre nosso. Eu conversava com Giovana, nossa caçula, sobre essa questão, e eu disse: filha, família é como se fosse um barco, cada um tem o seu lugar para sentar dentro do barco. Aí você imagina que você está sentada no seu lugarzinho no barco, e na sua mão você tem um canivete que é seu, e você está fazendo um buraquinho debaixo do lugar que você está sentado, e eu, como seu pai, digo: não faça isso, e você diz: pai, o canivete é meu, o lugar é meu, e eu estou fazendo um buraco debaixo do meu lugar, mas quem vai afundar somos todos nós. Não existe isso de seu problema, ou de problema seu, é problema nosso, dentro da família. Problemas de família não são problemas do outro, mas são nossos problemas.
A Bíblia diz em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos, nos enganando. Você entende? Quanto do problema é culpa sua? Seja honesto. Esse versículo diz que ninguém é perfeito, todos nós fazemos coisas erradas, todos nós cometemos falhas. Então, depois que você faz as duas primeiras perguntas, será que eu sou um cristão de verdade? A segunda pergunta: quanto desse problema é culpa minha? Aí você chega ao terceiro passo: marque uma conferência de paz. Sente frente a frente com a pessoa, olhe nos olhos, pergunte qual é o problema. Gente, raramente conflitos se resolvem acidentalmente. Conflitos se resolvem intencionalmente, deliberadamente, não acontece ao acaso. Então você vai ter que sentar, vai ter que encarar o problema, vai ter que planejar isso na sua agenda. Há pessoas que dizem assim: vamos ver como é que fica, deixa do jeito que está. O problema é que o problema nunca será resolvido, nunca. Então você precisa marcar uma conferência de paz, precisa planejar na sua agenda aquele encontro. E eu confesso para vocês, eu odiava fazer isso nos primeiros dias de casamento. Ainda odeio, mas hoje eu entendo a necessidade. Homens não gostam de DR, mas elas são importantes. Discutir a relação. Eu queria cair fora, tudo em mim queria cair fora. Mas a única maneira de resolver o conflito é encará-lo. Encará-lo. Muitas vezes eu tinha desejo de virar as costas e simplesmente dormir, como se o sono fosse resolver o problema. E não resolve. Agora, nós vamos fazer 25 anos de casado no ano que vem. Valéria nunca me deixou dormir chateado. Nunca. E eu tentei várias e várias vezes. Virava de costas e ela perguntava assim: você vai dormir com raiva de mim? Quem consegue dormir com uma pergunta dessas? E eu lembro de quantas madrugadas nós entramos discutindo, até que o problema fosse resolvido entre nós, para dormirmos em paz. A atitude da Valéria foi sempre baseada naquele texto que diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ela sempre entendeu o que esse versículo estava dizendo: antes de terminar o dia, resolva o seu conflito, o seu problema. E isso foi aplicado no nosso casamento. Hoje eu não tenho aquele negócio de ouvir a Valéria dizer assim: você lembra 2 anos atrás? Se ela ousar dizer isso, eu vou dizer: eu não lembro, mas eu tenho certeza que nós resolvemos. Porque tem mulher que faz isso, né? Guarda coisa. 3 anos depois ela diz assim: você lembra aquela tarde lá na casa da minha cunhada, o que você me disse? 3 anos se passaram. O conflito não foi resolvido. O problema estava guardado. Queridos, em Mateus capítulo 5, Jesus estava falando acerca de ir à igreja. E ele estava falando da prioridade de consertar as coisas com outras pessoas antes do culto. Veja Mateus capítulo 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Olha, Jesus está dizendo aqui para você não ignorar o conflito. Não ignorar o conflito. Se você tem um problema e você está vindo para a igreja, e você se prepara para entregar a sua oferta, seja a sua oferta financeira, seja a sua oferta de louvor, seja a sua oferta de culto, seja o que for, e você se lembra do problema, Jesus está dizendo: antes do culto, vá consertá-lo. Veja o que ele diz: deixe a sua oferta ali na frente do altar, deixe a sua oferta ali.
Você não pode adorar de maneira efetiva com conflitos não resolvidos. É isso que Jesus está dizendo aqui. O seu culto não será aceitável até que você resolva o seu conflito. Você já teve uma briga no carro com o marido, vindo para a igreja? Não precisa levantar a mão. Já teve uma discussão se arrumando em casa, para vir à igreja? Algumas das maiores brigas acontecem dentro do carro, vindo para a igreja. Algumas das maiores brigas acontecem em casa, se arrumando para vir à igreja. É muito comum. Querido, faça as pazes antes de entrar na igreja. É o que Jesus nos orienta. Antes do culto vem a reconciliação. Antes do culto tem que resolver o conflito. Algumas sugestões práticas para essa conferência de paz. Escolha o momento certo. Olha, o momento certo significa muito na resolução do conflito. O momento certo. Segundo, escolha o lugar certo. Eu sugeriria a vocês escolherem um lugar neutro, um lugar longe das crianças, um lugar em que o celular está desligado, um lugar onde nenhum de vocês será interrompido. Então tem o momento certo, tem o lugar certo. E a terceira dica, ore antes. Ore antes. Peça que Deus ajude a resolver o conflito. Então, uma vez que você se torna cristão, uma vez que você analisa o problema, uma vez que você marca uma conferência de paz, você chega ao quarto passo: mude o foco. Mude o foco. Mude a atenção de você mesmo para o outro, para outra pessoa. Mude do egoísmo para o altruísmo. Mude de si mesmo para o outro. Filipenses capítulo 2 nos ensina isso, que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Você entende? Qual foi o modo de pensar que Jesus Cristo tinha? Não foi procurar ser o número 1, o eu primeiro, mas procurar o interesse do outro. Talvez você pudesse marcar na sua Bíblia esse versículo, e mais ainda procura a palavra procurar. Procure somente os seus próprios interesses. Vem da palavra grega skopos, de onde nós tiramos a nossa palavra microscópio ou telescópio. Significa preste atenção com foco, preste atenção com força na necessidade da outra pessoa. Quando você muda o foco da sua necessidade, das suas frustrações, das suas exigências, para a necessidade do outro, fica mais fácil resolver o conflito. Pergunte a si mesmo: quais são as necessidades do meu cônjuge? Quais são as necessidades do meu irmão? Quais são as necessidades do meu marido? Quais são as necessidades do meu filho? O que eu posso fazer para satisfazer essas necessidades? O que eu posso fazer? Queridos, quando nós estamos com raiva, a nossa preocupação número 1 é conosco, não é? Conosco. A única coisa que podemos ver são as nossas necessidades, os nossos sentimentos feridos, as nossas expectativas que não foram satisfeitas. A Bíblia diz: olhe para o interesse do outro, mude o foco, olhe para o outro. Olha, se você quer uma frase mágica, que geralmente evita muitos conflitos, eu já fiz até uma série de mensagens para a família sobre essa frase mágica. É uma frase que resolve metade dos conflitos de relacionamento. A frase é mais ou menos assim: desculpe, eu estou errado, me perdoe. Agora, isso é tão difícil quanto grego no seminário. Me desculpe, eu estou errado, me perdoe. Quantas pessoas não conseguem falar isso? Quantas pessoas não conseguem articular essas palavras?
Se você faz uma declaração como essa, depois que o seu cônjuge volta do desmaio, você pode começar a lidar com o problema. É uma frase muito difícil de dizer, mas é o ponto fundamental. Os conflitos acontecem porque eu quero as coisas do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. É por isso que os conflitos acontecem, causados por egoísmos, imaturidade. Quando pessoas imaturas querem fazer prevalecer sua vontade, seu desejo, impor à força o que elas querem, elas não estão pensando nos outros. Então o conflito é inevitável, vai acontecer. A única coisa que precisamos fazer é amadurecer. Mudar o foco significa amadureça, cresça. Nós consagramos aqui um bebê, não é? Linda família reunida, consagrando o bebê no altar do Senhor. O bebê só pensa em si mesmo. O bebê quer 3 coisas: fraldas limpas, sono e comer. E quando ele não tem uma dessas 3, o que ele faz? Ele chora, ele berra, ele grita. E imediatamente trocamos a fralda, fazemos dormir ou damos o leitinho. Tem gente que os anos passam e continuam agindo como bebês. O que eu quero são fraldas limpas, comida e dormir em paz. Continuam agindo da mesma maneira. Se eu não tenho, eu berro, eu grito, eu choro até que me satisfaçam. Mudar o foco significa amadureça. Pare de pensar apenas em você, o que você quer, o que você deseja, as suas ansiedades, as suas... Pense no outro. Pense no outro. 5º passo para resolver conflitos: procure conselho. Procure conselho. Há conflitos que raramente são resolvidos no primeiro encontro. Aí você vai precisar de várias conferências de paz. E aí, mesmo que você esteja fazendo pequenos progressos no seu lar, isso é bom, as conferências de paz são boas, mas se você não está fazendo qualquer progresso, ou os progressos são muito pequenos, e você não está conseguindo avançar rápido em direção à resolução do conflito na sua casa, e você percebe que o relacionamento está deteriorando, busque algum tipo de ajuda. Envolva uma terceira pessoa, peça conselhos. Em todas as áreas da vida, nós não temos vergonha de pedir conselhos, não é verdade? Em todas as áreas da vida, a gente procura profissionais. Se você tem um problema de saúde, você vai a um médico, ele foi treinado, ele estudou, ele tem habilidade para lidar com os problemas da sua saúde. Se você tem um problema legal, você vai a um advogado, é um profissional, pode ajudar você com seus problemas legais. Se você tem um problema financeiro, você procura um contabilista ou um economista, alguém que é treinado, vai ajudá-lo a lidar com seus problemas financeiros. Aí você enfrenta um problema de relacionamento na sua família e você diz: eu não preciso de conselho. Quem disse que não? Procure ajuda. Procure um conselheiro cristão. Nós pastores normalmente ouvimos as pessoas dizendo assim: pastor, eu estou com um problema há muito tempo, mas eu não queria procurar o senhor para não trazer mais um problema. E eu digo para essas pessoas: querida, eu estou aqui para ajudar a resolver. Peça conselhos. Não há motivo para estar envergonhado. Eu posso lidar com isso sozinho, eu posso lidar com isso sozinha, eu não preciso da ajuda de ninguém. Você diz isso quando você está em apuros financeiros? Eu estou com câncer, mas eu vou resolver isso sozinho. Não seria um tolo? Claro que sim, você vai buscar ajuda de um profissional. Busque algum tipo de ajuda. Eu ouço pessoas dizendo: em minha família, nós não precisamos de aconselhamento, nós podemos resolver nossos próprios problemas. Quem você pensa que eu sou para abrir a minha vida assim? Querido, se você é desse tipo que pensa assim, então eu penso que você é um tolo. Um tolo. Eu era um tolo. Eu não queria buscar ajuda quando eu e Valéria tínhamos os nossos problemas no nosso casamento. A última coisa que eu queria era falar com alguém sobre isso, porque eu estava mais interessado em representar, fazer de contas
que tínhamos um casamento feliz, abençoado, bem-sucedido, do que realmente ter um casamento bem-sucedido. Isso é tolice. Você pode pensar que está escondido por detrás de uma máscara, que tem um aspecto exterior bonito, mas a quem você acha que está enganando? Certamente você não está enganando a Deus, e certamente você não está enganando o seu cônjuge, não está, porque Deus sabe, e Ele sabe, ou ela sabe, que vocês estão com problemas. Você não está enganando a sua própria família. É necessário ter muita coragem para buscar aconselhamento, é necessário ter um amor real pela família, maturidade para dizer, olha, nós estamos atravessando um problema, e nós não estamos conseguindo resolver esse problema, vamos buscar ajuda, vamos buscar alguns conselhos práticos, vamos ouvir alguém que fale em nome de Deus. Ah, pastor, e se meu cônjuge não estiver interessado em buscar ajuda? Vá sozinho, vá sozinha, pelo menos você vai crescer, pelo menos você poderá trabalhar em algumas áreas que a culpa é sua, então busque ajuda. A Bíblia diz que nós devemos buscar ajuda. Provérbios 15, 12, diz assim, o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios, ele é vaidoso. O versículo 32 do mesmo capítulo 15 de Provérbios, quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quanto custa a sua felicidade? Quanto custa a felicidade da sua família? Quanto custa a felicidade da sua esposa, a felicidade dos seus filhos? Quanto vale? Quanto é que vale um lar onde a harmonia prevalece? Quanto vale um lar onde você tem o prazer de voltar depois de um dia cansativo de trabalho, porque você sabe que lá é o lugar do seu descanso, é o lugar do equilíbrio? Quanto vale um lar assim? Vale muito. Vale o esforço de procurar conselhos? Vale. Você se torna um cristão, você analisa o problema, você muda o foco, você pede conselhos. Mas aqui vai minha última dica para se resolver conflitos. Não desista. Você pode repetir isso comigo? Não desista. Não abandone no meio da discussão. Termine as lutas, vá até o final, resolva o seu problema. Olha, resolver conflitos nem sempre é fácil, mas vale muito a pena. Conflitos passam por 3 estágios. O primeiro estágio de um conflito é o reconhecimento. Nós temos um problema. Muitas pessoas vivem de aparência, muitas pessoas vivem de representação. Está tudo bem, não temos problema nenhum, nossa vida é maravilhosa, nossa família é maravilhosa, nosso casamento é uma bênção, não temos problema. Tem problema sim, somos feitos de carne e osso. Eu torço para o Fluminense, a Valéria torce para o Vasco. Para o Vasco. A Mariana, minha filha mais velha, torce para o Flamengo. Para o Flamengo. Você imagina? E eu leio para ela, filha, olha o que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Onde você aprendeu isso, filha? Você é uma crente, filha. Robson torce para o... ele torce para o Cruzeiro. É o Flamengo de Minas. Aliás, dizem que todo brasileiro nasce flamenguista. Todo brasileiro nasce flamenguista. Alguns evoluem. Não podia perder essa, né? Há conflitos na família, há conflitos. Toda família tem conflitos. A primeira indicação do problema muitas vezes se torna claro quando um dos cônjuges acaba dizendo assim, não quero mais. Opa, como assim? Se há problema
dê o primeiro passo, reconheça o problema. O segundo estágio no problema é a reação. É quando você pensa, nossa, é pior do que eu pensava. Esse estágio é doloroso, é o estágio que as emoções vêm à flor da pele. Talvez algumas vozes se elevem, lágrimas aparecem. Vocês começam a reagir ao problema, talvez mágoas, amargura, ressentimento, raiva, frustração, medo, irritação. É a reação ao problema. Nós temos um problema, reconhecimento. Aí há a reação. E aí vem o estágio 3, a resolução. O que eu vou fazer a respeito? O que eu vou fazer a respeito? O problema, queridos, que eu vejo repetido em muitas e muitas famílias, é que jamais passam do estágio 2. Reconhecem, temos problemas. E aí começam a reagir aos problemas, e começam a reagir de maneira errada, e nunca chegam ao estágio 3, a resolução. Eles começam a falar sobre o problema, há discussões, as emoções explodem, alguém diz, eu vou sair fora, eu não quero mais. Sai da sala e o problema não é resolvido. Você tem que ter persistência. É necessário ter muita coragem para resolver conflitos, quando todas as partes do seu corpo estão dizendo, cai fora. Persistência. Não suporte mais isso, persistência. É necessário muita coragem para continuar na mesa de negociações, e eventualmente, se você permanece lá, você consegue. Então você tem que ultrapassar esses 2 estágios do conflito, onde todas as coisas que ferem e machucam têm sido ditas e feitas, e você está sem energia, mas finalmente você diz, o que nós vamos fazer para resolver esse problema? O que nós vamos fazer? Eu tenho visto muitas pessoas provocarem curto-circuito no processo de resolução, porque simplesmente não permanecem, desistem, caem fora. Querido, é mais recompensador resolver o conflito do que dissolver o relacionamento. Você vai fazer um ou outro, ou você vai resolver, ou você vai dissolver. Resolver um conflito é doloroso, mas a recompensa é muito, muito, muito maior do que simplesmente deixar o relacionamento morrer. Muito maior é a recompensa. Eu tenho conversado com muitas pessoas, elas até buscam ajuda, mas tão logo a gente começa a fazer algumas mexidas, a mexer em algumas coisas, tão logo a gente começa a se aproximar do problema real, e começam a surgir as mudanças, o marido ou a esposa dizem assim, já fomos longe demais, já está tudo bem, e desistem muito cedo. Meu querido, meu apelo para você é que você faça um compromisso, que vocês façam um compromisso. Nós faremos o que for necessário, custe o que custar, para esse casamento funcionar. Nós faremos o que for necessário, custe o que custar, para essa família funcionar. Não importa o tempo que isso vai consumir, não importa a energia que isso vai consumir, nós vamos prevalecer. É mais recompensador resolver um conflito do que dissolver um relacionamento. A Bíblia diz em Colossenses 6, o versículo 9, perdão, Gálatas 6, o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer a coisa certa. Não nos cansemos de insistir no certo. E esse versículo tem uma promessa. Se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Valerá a pena lutar pelo seu casamento. Valerá a pena lutar pela sua família. O Robson me convidou para que eu estivesse ontem à noite aqui com vocês, e eu não pude estar, porque eu já tinha um compromisso agendado. Bodas de diamante, irmão Mário e irmã Nitória, 60 anos de vida conjugal.
Lá estavam os dois idosos, ele com 85, ela com 83 anos. Seus 6 filhos, seus 12 netos e sua primeira bisneta com 7 meses. E o Mário emocionado no final daquele culto, o Mário tomou o microfone, já não consegue mais ficar em pé. Ele pegou o microfone e disse do quanto valeu a pena lutar, insistir, persistir, nunca desistir da sua família. Ele viu a geração dos seus filhos, ele viu a geração dos seus netos, e ele agora está vendo a geração dos seus bisnetos. Valerá a pena, querido. Não foi falta de conflitos, muitos eles tiveram, tantos eles tiveram, mas eles enfrentaram cada um deles, e chegaram ontem ao ponto de dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.